Verbos. Chegou a hora de estudarmos verbos abundantes e a seguir realizaremos alguns exercícios de revisão. O que são verbos abundantes? São aqueles verbos que apresentam o particípio duplo, ou seja, duas formas para o particípio, uma forma regular e outra forma irregular. Lembrando que o particípio é aquela forma nominal terminada em ado ou ido, forma muito utilizada nas locuções verbais. Vamos lá então. Vamos entender melhor. Vamos olhar verbos abundantes da primeira conjugação. O verbo aceitar, ele admite dois particípios, o regular e o irregular. Regular, aceitado. Irregular, aceito. Entregar, entregado e entregue. Ganhar, ganhado e ganho. Matar, matado e morto. Pagar, pagado e pago. Pegar, pegado e pego. Salvar, salvado e salvo. Lembrando que as formas terminadas em ado ou ido são a forma regular. Tá bom? E nem todos os verbos no particípio têm a forma irregular. Nem todos. Vamos lá. Exemplo, o verbo comprar. Ele só tem a forma comprado, né? Não apresenta uma forma irregular. Então, não são todos os verbos no particípio que apresentam abundância, que apresentam mais de uma forma, ou seja, que apresentam a forma irregular. Vamos então agora dar uma olhada nos verbos abundantes de segunda conjugação. Verbo acender, acendido e aceso. Eleger, elegido e eleito. Envolver, envolvido e envolto. Morrer, morrido e morto. Prender, prendido e preso. Revolver, revolvido e revolto. Suspender, suspendido e suspenso. Veremos agora, então, verbos abundantes da terceira conjugação, ou seja, né, verbos terminados em IR, quando estão no infinitivo. Vamos lá. Expelir, expelido e expulso. Exprimir, exprimido e expresso. Extinguir, extinguido e extinto. Frigir, frigido e frito. Imprimir, imprimido e impresso. Incluir, incluído e incluso. Submergir, submergido e submerso. Então, vimos verbos aí. A primeira conjugação, que admitem duas formas de particípio, a forma regular e a forma irregular. A forma irregular, logicamente, será a forma abundante. Lembrando que nem todo verbo no particípio apresentará a forma irregular. Vimos aí os verbos da primeira conjugação: aceitar, entregar, ganhar, matar, pagar, pegar e salvar. Verbos da segunda conjugação: acender, eleger, envolver, morrer, prender, revolver e suspender. E verbos da terceira conjugação: expelir, exprimir, extinguir, frigir, imprimir, incluir e submergir. Agora, quando eu devo usar a forma regular ou quando eu devo usar a forma irregular, que é a forma abundante? Vamos lá. Quando eu uso o particípio regular? O particípio regular, ele é usado com os verbos auxiliares ter ou haver. Verbos ter ou haver.
eles são usados, esses verbos auxiliares formam locuções verbais com particípio regular. Vamos dar uma olhada, então, em tais frases, algumas frases aí que exemplifiquem o particípio regular. Aos 10 anos, ele já tinha ganhado 3 campeonatos. Vemos a locução verbal aqui, ó. 2 verbos com valor de uma única ação, o verbo auxiliar e o verbo principal. O principal no particípio. O particípio ficará o particípio regular, o tradicional, terminado em ado ou ido, porque está sendo conjugado com o verbo auxiliar ter. Aos 10 anos, ele já tinha ganhado 3 campeonatos de judô. E não ele já tinha ganho, é forma errada, embora no cotidiano seja muito pronunciada. Outro exemplo. Quando eu cheguei, alguém já tinha entregado a encomenda. Tinha entregado, eu uso a forma regular, a forma tradicional, porque eu estou conjugando com o verbo ter. E não tinha entregue, está errado. Vamos lá, letra C. Ele já tinha imprimido 20 mil cópias antes de fechar a gráfica. Ele já tinha imprimido e não tinha impresso. Tinha imprimido. É obrigado a usar a forma regular, a forma terminada em ido, porque estou usando o verbo ter. Letra D. Tenho aceitado esta situação de forma contrariada. Tenho aceitado e não tenho aceito. Tenho aceito está errado, porque eu estou usando o verbo auxiliar ter. Então, a forma correta de se escrever e de se falar é tenho aceitado. Letra E. A treinadora ainda não tinha elegido a capitã do time. Então, a treinadora ainda não tinha eleito a capitã do time, fica errado, porque eu estou usando o verbo auxiliar ter. Então, eu tenho que usar obrigatoriamente a forma regular, que é elegido. E aí, na letra F, eu botei um exemplo com o verbo haver como auxiliar, que tanto com o verbo ter quanto o verbo haver, eu sou obrigado a usar o particípio regular. Pedro já havia entregado todos os documentos antes do fim do prazo. Eu pronunciar uma frase como essas, Pedro já havia entregue, está errado. Mais uma vez, com o verbo ter e com o verbo haver, eu uso o particípio tradicional, o particípio regular, terminado em ado ou ido. Então, a frase correta fica: Pedro já havia entregado. Então, com os verbos ter e haver, eu uso o particípio regular. E o particípio irregular? Quando eu uso? O particípio irregular, que é a forma abundante, a forma que sobra, a forma extra, ele é utilizado com os verbos auxiliares ser e estar, tá? Preferencialmente na voz passiva. Vamos lá. O campeonato de judô já está ganho. Eu uso a forma abundante aqui, tá? Porque eu estou usando o verbo auxiliar estar. Estar, tá bom? Letra B. A mercadoria foi entregue com 2 dias de atraso. A mercadoria foi entregue. Eu uso a forma abundante porque estou usando o verbo ser. O documento já está impresso há 3 dias. Eu uso a forma irregular, a forma abundante, porque eu estou aqui formando a locução
com o verbo auxiliar estar. E a letra D. Meu pedido de renovação do visto já foi aceito. Eu uso a forma aceito, que é a forma abundante, a forma irregular, porque estou, tá, usando aí, estou formando uma locução verbal com o verbo auxiliar ser. Ele foi aceito. O meu pedido. E a letra E. O presidente foi eleito pelo povo, mas não cumpriu com o esperado. Vamos lá. Foi eleito, tem a locução verbal aqui, ó. E aí eu uso a forma abundante, a forma irregular, também conhecida como forma irregular, porque eu formei uma locução verbal cujo verbo auxiliar é o verbo ser. Então, com os verbos ser ou estar, eu sou obrigado a usar a forma abundante, tá bom? O erro maior que acontece na pronúncia e na escrita é que as pessoas usam, tá, a forma irregular muito com os verbos ter e haver. O povo costuma usar a forma abundante, a forma irregular, né, usando como verbo auxiliar ter ou haver. Tinha ganho, havia entregue, tá? Tinha impresso, enfim. Né? Então, prestem atenção para não cometerem mais erros, tanto na escrita quanto na fala. Outro caso também é que existem verbos que não têm o particípio irregular, ele não tem a forma abundante. Tá? Por exemplo, o verbo comprar, ele não tem a forma abundante. Ele só existe a forma regular, tá? O particípio original. Então, em frases como assim, o garoto tinha comprado todos os mantimentos. Tá? Agora eu vou usar com o verbo ser. Os mantimentos foram comprados. Então, tanto com o verbo ter quanto o verbo haver, tanto com o verbo ser ou com o verbo estar, eu tenho que falar comprado. Né? Não posso, né? Não existe um particípio abundante para verbos como, por exemplo, comprar. Então é isso, tá? É só prestar bastante atenção, a regra não é tão difícil assim. Partiremos agora para algumas questões, tá? De revisão. Vamos lá, uma da SPSEX 2017. Prestem atenção porque trabalha a questão do particípio. Assinale a alternativa em que o particípio sublinhado está correto. Vamos lá. Letra A. O policial tinha pego o bandido. Errado. Com o verbo ter, eu tenho que usar o particípio regular. Então, o policial tinha pegado. Está incorreta. Letra B. O condenado foi prendido por 10 anos. Errado, porque com o verbo ser, eu tenho que usar a forma abundante, a forma irregular. Então, corretamente ficaria: o condenado foi preso por 10 anos. A letra C, a pena fora suspendida pelo juiz. Também está errada, porque eu estou usando o verbo ser, tenho que usar obrigatoriamente a forma irregular, a forma abundante. A pena fora suspensa pelo juiz. Letra D. Foi terrível o juiz ter aceitado aquela denúncia. Vamos lá. Foi terrível o juiz ter aceitado. Correto. A letra D é a forma correta. Por quê? Eu uso o particípio tradicional, o particípio regular, com os verbos ter e haver. Então, foi terrível o juiz ter aceitado aquela denúncia. Muitas vezes você pode ouvir: foi terrível o juiz ter aceito aquela denúncia, porque o maior erro
Acontece que as pessoas usam a forma abundante com os verbos ter e haver. Tá bom? Então, a opção correta é letra D. Vamos corrigir a próxima. O preso tinha ganho a liberdade. O preso tinha ganhado, né? Com o verbo ter e com o verbo haver, eu uso o particípio regular, ou seja, o particípio tradicional. Então, a número 1 é letra D. Vamos à número 2. Também trabalha a questão do particípio. SPSEX 2007. Tá? Vamos lá. O rapaz tinha aceitado, com o verbo ter, o particípio regular. Então, vamos lá. Então, eu tiro a primeira. Só tiro a primeira, né? Vamos lá. O rapaz tinha aceitado a condição. A luz só seria acesa. Então, tira a acendida. Então, tira. Já tirei aqui, ó. Tá bom? Estou agora somente entre duas. Entre a letra C e a letra D. A luz só seria acesa com o verbo ser ou o verbo estar. Eu uso a forma abundante, a forma excedente, a forma irregular. Então, vamos retomar a frase. O rapaz tinha aceitado a condição. A luz só seria acesa depois que tudo estivesse, verbo ser ou estar, estivesse enxuto, tá bom? Ah, não, desculpe-me. Estivesse limpo, tá? Não a forma limpado, até fica estranho, né? Devo usar a forma limpo, porque eu estou, do verbo limpar, a forma excedente, tá? Porque o verbo auxiliar é o verbo estar. Vamos lá. Depois que tudo estivesse limpo. Então, ainda não, né? Ainda não consegui resolver. Estou entre a C e a D. Então, vamos lá. O rapaz tinha aceitado a condição. A luz, certo? A luz só seria acesa depois que tudo estivesse limpo e devidamente como é que nós vamos fazer agora? E devidamente enxuto. Por quê, pessoal? O que rege, né, o último particípio aqui é o verbo estar. Tá? Ele é verbo auxiliar tanto de limpar quanto de enxugar. Depois que tudo estivesse limpo e estivesse devidamente enxuto. Com o verbo ser ou verbo estar, eu tenho que obrigatoriamente utilizar a forma abundante. Ou seja, né, a forma participial é enxugado e a forma, né, abundante é enxuto. Como o verbo auxiliar que rege a locução é o verbo estar, eu tenho que usar a forma abundante. Então, a opção correta a se marcar é letra D. Então, vamos dar uma lida na frase para ver como ficou. O rapaz tinha aceitado devido ao verbo ter, a condição. A luz só seria acesa, tá bom? Devido ao verbo auxiliar ser, eu uso a forma abundante. Depois que tudo estivesse, tá, limpo e devidamente enxuto, porque eu estou aqui com o verbo auxiliar estar. Eu devo usar a forma abundante, a forma irregular. Então, pronto, tá? Percebemos que no final da questão aqui tem um certo, né,
subterfúgio aí para poder confundir o candidato. Ele omite o verbo auxiliar e ainda coloca um advérbio aqui para confundir a cabeça, tá? Mas então, fazendo com calma, né, chegaríamos à resposta correta, que é letra D. Questões da SpaceX sempre complicam um pouco, né? Então vamos lá, vamos seguindo, né? Número 3, aprendizes marinheiros, tá? Ou seja, aqui já é uma questão de revisão, a questão sobre verbos, né? Questões referentes a matérias antigas que já estudamos em outros vídeos, tá? Vamos entender aqui, vamos lá. Em que opção a pluralização do termo destacado acarreta a flexão de número do verbo? Ou seja, qual das opções que estão destacadas que eu coloco no plural e o verbo vai para o plural? Na verdade, isso é até uma questão de concordância, tá? O único elemento que pode causar a pluralização do verbo é o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, é que o verbo vai para o plural, tá? E quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Qual é a frase aí em que o termo sublinhado é um sujeito? Você não tem nenhuma dúvida? O sujeito é você. Então ele não, né, ele não está sublinhado, tá bom? Quase dispensa a presença do paciente. Ó, o sujeito é ele, tá? É o sujeito oculto aqui, tá bom? Então, não serve. Eu tenho que marcar a opção em que o sujeito é que está sublinhado. Vamos lá. A dona da casa não o trata. Quem está tratando aí é a dona da casa. Ela não é o elemento sublinhado, então não serve, tá? E tem um efeito inegável, né? E ele tem, ela tem um sujeito oculto aqui, ó, tá? Um efeito psicológico inegável não é o sujeito. Pessoal, restou a letra E, então já vou marcar aqui a letra E. Agora vamos ler a letra E para entender. E surge um tacho de ambrosia. Um tacho de ambrosia, acho que é um tacho de doce, né? Uma ambrosia, acho que é um doce, né? Tá bom? Quem surge, pessoal? Quem surge? Um tacho de ambrosia surge. Aparece. Quem aparece? Quem surge? Um tacho de ambrosia. Então, um tacho de ambrosia é sujeito. Se eu colocar um tacho de ambrosia no plural, o verbo vai para o plural. Então, é isso que quer a questão, tá? Em que opção a pluralização do termo destacado, que é esse aqui, acarreta a flexão de número do verbo? Ou seja, em qual opção em que o termo destacado causa a mudança do verbo também para o plural? Ou seja, vamos botar um tacho de ambrosia no plural aqui, ó. 2 tachos de ambrosia surgem. Aí, ó, o verbo iria para o plural somente na letra E. Vários tachos de ambrosia surgem. Colocaria aí, né, a desinência número pessoal M, indicando o plural, ó. Depois lá no finalzinho do verbo surgir. E surgem 2 tachos, 3, vários, muitos tachos de ambrosia. Então, a número 3 é letra E. É mais uma questão de concordância e até mesmo um pouco de análise sintática, né? Mas tanto a concordância quanto a análise sintática trabalha muito o verbo. Número 4. SpaceX 2008, tá? Vamos preencher corretamente as lacunas aí. Tu
vieste. Tu vieste. Então eu vou cortar aqui, ó, a letra A, vou cortar a letra E e vou cortar a letra C. O viestes é a segunda do plural, é o vós. Tu vieste, ele vieste. Não, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, é o vós. Então não serve. Então estou entre a letra B e a letra D. Então já conjuguei o verbo vir no pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, por caminhos tortuosos. Ponto. Resolvi até aí. Agora, esse advérbio aí, ele me indica o tempo, o presente. Agora, eu já sei que é a segunda pessoa. Agora, tu, eu possuo. Tu possuis. Sem acento, não tem motivo para ter acento aí. Então, eu corto aqui, ó. Já corto a letra E. Tá? Então, estou entre... Né? Não estou entre nenhuma. Eu já consegui a resposta aqui, ó. Já estou com a resposta correta, tá bom? A número 4 é letra D. Mas vamos continuar. Tu vieste por caminhos tortuosos. Agora, tu possuis a ansiada sabedoria. Tá? Não, peraí. Tu vieste por caminhos tortuosos. Agora, apesar de cansado, possuis a sabedoria tão ansiada. Ponto e vírgula. Agora eu tenho aí na última lacuna, eu tenho um imperativo. Na segunda pessoa do singular, que é onde começa o imperativo, né? Vamos lá. Como que eu formo a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo? Eu conjugo no presente do indicativo e tiro a letra S final. Né? Eu asperjo, tu asperges, corto o S, asperge, tu, tá? Pois em nós os teus conhecimentos. Então, ó, é letra D realmente. Tá? Vamos lá, então. Vamos preencher as lacunas. Tu vieste por caminhos tortuosos. Agora, apesar de cansado, presente, eu possuo, tu possuis. A sabedoria tão ansiada, que você tem tanto anseio, tão desejada. Tá? Agora vamos para o imperativo. Eu asperjo, tu asperges, corto o S, asperge, pois em nós os teus conhecimentos. Gente, o que é aspergir? Aspergir é salpicar, é respingar. Respinga em nós os teus conhecimentos. Dá um pouquinho, nos dê um pouco o seu conhecimento. Então, a número 4, pessoal, é letra D. Foi um pouquinho difícil, né? SpaceX, mas é bom que as questões da SpaceX, né, elas nos preparam, nos dão um conhecimento maior, e aí, né, conseguimos fazer as questões de outras bancas que não são tão difíceis, tá? Número 5, a Aeronáutica 2018 é uma banca que não tem uma dificuldade menor na área de língua portuguesa do que a SpaceX, tá? Mas nem por isso é fácil, né? Vamos lá. Ele quer aí, a questão quer a classificação dos termos, dos verbos sublinhados. Nada difícil, né, pessoal? Se nós temos aí a conjugação na cabeça, né? Inclusive esse foi até um verbo que nós conjugamos aí nas aulas anteriores, o verbo correr, conjugamos em todos os tempos e modos. Vamos lá. Corríamos atrás uns dos outros na nossa infância.
Eu amava, eu brincava, eu estudava, eu partia, eu dormia. É o pretérito imperfeito. Eu corria, tu corrias, ele corria. Nós corríamos. Pretérito imperfeito do indicativo. Então, ó, não pode ser a letra A. Corta. Cortando aqui a letra A, tá bom? Pode ser a letra B, pode ser a letra C, pode ser a letra D. Então, o que vai consolidar a nossa resposta correta será o segundo verbo. Corremos hoje atrás da felicidade. Aí ficou fácil, né, gente? Corremos hoje. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos. Ou seja, gente, presente do indicativo. Nós corremos. Então, ficou aí, ó. Letra B, tá? A letra C está errada, porque é pretérito perfeito. E a letra D está errada, porque é pretérito mais que perfeito. É questão relativamente fácil, né? Então, a número 5, pessoal, aqui eu fiz uma bagunça danada aqui, ó. É letra B. Vamos agora à próxima. Número 6. Opa! Em dize logo tudo, há a presença de um verbo conjugado em qual tempo, em qual modo, pessoa, número? Vamos lá. Fica fácil, né, pessoal? Pelo sentido da frase, pessoal, isso aí é imperativo. Está pedindo ou está ordenando, né, que a pessoa diga logo a verdade toda, diz logo de uma vez tudo, né? Vamos lá, pessoal. Então, é imperativo. Agora, imperativo afirmativo. Então, vamos lá. Segunda pessoa do plural do modo infinitivo não é. Do modo subjuntivo não é. Ó, do modo imperativo. Então, estou entre a letra C e a letra D. Gente, nem precisava conjugar. A letra D não pode, porque é imperativo negativo. Gente, né? Então, só pode ser a letra C, que é o imperativo afirmativo. A segunda pessoa do singular, você nem precisava aferir essa informação. Mas, mesmo assim, vamos aferir. Vamos lá, vamos conjugar no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz. Gente, segunda pessoa, eu tiro do presente do indicativo, imperativo afirmativo. A segunda pessoa, eu tiro do presente do indicativo sem a letra S final. Vou lá no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes. Tiro S, dize tu. Segunda pessoa, tu, do singular, do modo imperativo afirmativo. Parece muito difícil, né? Mas não é. É só você, no imperativo afirmativo, para formar a segunda pessoa do singular, tu, e do plural, vós, você vai no presente do indicativo, conjuga e tira a letra S final. Tu amas, corta o S, ama tu. Vós amais, tiro o S, amai vós. Brincar, tu brincas, tiro o S, brinca tu. Tá bom? Vós brincais, tiro o S, brincai vós. Dizer, tu dizes, dize tu. Vós dizeis, tiro o S, dizei vós. Mas essa aí dava para fazer até mesmo, né, sem estar muito por dentro aí da formação do imperativo. É só ter a noção do que é o imperativo, que expressa um desejo ou uma ordem, e que esse imperativo pode ser afirmativo, quando é para se realizar uma ação, ou negativo, quando não é para se realizar uma ação. Então, a número 6 é letra C. Vamos à última questão, pessoal. Essa última questão, ela é difícil, eu achei ela difícil, né? Achei essa questão difícil, tá? Vamos lá. Número 7, Aeronáutica 2016. Deus semeou da alma todo o universo. Semear é verbo regular, tá?
está correta, né? Vamos lá. Deus semeou da alma o universo todo. Bom, gente, semear não é verbo regular, tá bom? Semear é verbo irregular. Por quê? Vamos lá. Por que semear é verbo irregular? Porque, olha, eu semeio, né? Nós semeamos. Ou seja, eu semeio, nós semeamos. Ele perde de tongo e ele, né, tem hora que ele é conjugado como hiato, tem hora que ele é conjugado como ditongo, tá? Então, Deus semeou, que é pretérito perfeito, mas no presente ficaria Deus semeia. Então, ele tem uma pequena alteração aí, tá? Então, essa está errada. Letra B. O ânimo moral não deve adequar-se à natureza. Vamos lá. A opção correta a se marcar é letra B, pessoal. Por quê? Vamos lá. O verbo adequar-se, ele é um verbo regular. Ele não sofre alteração conforme ele vai sendo conjugado. Que eu adeque, eu adequo, né? Vamos lá, quanto mais, deixa eu ver. Quando nós adequarmos, percebam que a estrutura dele sempre permanecerá a mesma, tá? Conforme ele vai sendo conjugado em diferentes tempos e modos. Ele até por muito tempo foi considerado um verbo defectivo, né? Por ele ficar com uma pronúncia estranha no presente do indicativo, né? Eu adequo, mas depois, né, ele foi aceito, ele é conjugado em todos os tempos e modos. Talvez tenham colocado esse verbo aí, né, a pronúncia dele é um pouco estranha, para confundir, né, fazendo-o parecer irregular, mas adequar é um verbo regular. Ele não altera, tá, a sua estrutura mórfica conforme ele vai sendo conjugado em diferentes tempos e modos. Vamos lá. Então, a opção correta a se marcar é letra B. Vamos lá. Letra C, vamos conferir as outras para terminar a aula, né? Chegou é um verbo abundante. Não, o verbo chegar não é um verbo abundante. O verbo chegar, ele só tem a forma tradicional. Ele só tem a forma regular. Chegado. Ele não tem chego. Ele tinha chego, ele foi chego. Não existe como. Só existe a forma chegado. Tá? Tá bom? Ele é chegado ou ele tinha chegado. Tá bom? Então está errada também. A letra D. Trocaram-se. É um verbo irregular. É outro verbo regular, né, em que o C ele passa para QU apenas por questões fonéticas, mas a estrutura fonética do radical é a mesma. Que eu troque, eu troco. É a mesma coisa. Troque é o radical. Ele mantém a mesma estrutura. Só que há uma alteração, tá, de ordem fonética e não de ordem estrutural, de significado, nem de morfema. Então, ele é um verbo regular, tá bom? O C troca-se para QU apenas por questões de grafia, senão ficaria que eu trouxe, não tem como, tem que se mudar do C para o QU. Mas é uma questão apenas de pronúncia e não uma questão estrutural do verbo. Então, pessoal, a número 7 é letra B. Então, a aula ficou um pouquinho grande, porque apresentei teorias e tentei explicar o máximo possível, tá? As questões que foram resolvidas aí, questões de concurso. E muitas delas foram questões revisionais. Mas vocês podem ter percebido que as próprias questões de verbos abundantes não são assim tão difíceis. Então, pessoal, temos apenas mais uma aulinha de verbos, terminando
essa odisseia, essa viagem, essa maratona, tá? Pelo estudo dos verbos, que é uma das classes de palavra mais complicadas, tá? Mais extensos também de se estudar. Então, pessoal, até o próximo vídeo.